Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso 26. Glória a Deus. E verdadeiramente, nessa oportunidade que o Senhor me concede hoje, eu vou estar ministrando a palavra de Deus de uma forma diferente do que eu tenho o hábito de fazer. Vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, deixando que a própria palavra de Deus fale por si só aos nossos corações na noite de hoje. E tudo começou na escola bíblica aqui. O diácono Ciro, ministrando a aula, ele colocou um desafio para nós lermos o Evangelho de Marcos durante uma semana. E na semana seguinte ele estaria dando oportunidade a alguns irmãos, aqueles que quisessem, falar sobre um versículo, apresentando Jesus como servo. E naquela semana havia recebido o convite do pastor Fábio acerca do que Deus colocou no seu coração. Quando Deus age, o restante da mensagem era o que o Espírito Santo de Deus colocasse aos nossos corações. E quando eu comecei a ler Marcos e cheguei aqui no capítulo 4, o Senhor falou fortemente ao meu coração. E do verso 26, o Senhor fala para nós: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E lendo esse versículo, pensando acerca do que o Senhor tinha posto no coração do nosso pastor, o Senhor me levou para Gênesis, que é o livro da criação. E eu quero tomar um tempo lendo o primeiro capítulo de Gênesis nessa noite com os irmãos. Na minha Bíblia tem o título: A Criação do Universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas, que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles
para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiro no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxame de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejavam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, e que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, tinha feito. Então, aqui, no livro da criação, nós já podemos contemplar o haja de Deus, as maravilhas de Deus para nossas vidas, que a partir da sua palavra, que a partir da sua vontade, do nada, Ele criou tudo para que nós pudéssemos usufruir destas coisas. Mas, através do agir de Deus, frutas alaranjadas, arroxeadas, vermelhas, pendem dos galhos como orvalhos, como gotas de orvalho pesadas. As árvores curvam-se com o seu peso, saudando a face gloriosa do céu. A luz brilha através dos galhos que se movem com a brisa, e acorda 2 vultos, Adão e Eva. Para nossos primeiros pais, alimentar-se é fácil. Basta esticar o braço e colher ali os frutos, saciar-se das bênçãos de Deus. Isso demonstra o amor de Deus que se espalha e derrama a sua graça sobre eles todos os dias.
As árvores do Éden nutrem Adão e Eva como sacramento da criação, mediando a bênção de Deus, um banquete sem fim para a primeira família. Porém, esse banquete teve um fim, quando houve a queda do homem no jardim do Éden, e entra o pecado através da maldade do diabo. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, no capítulo 3 de Gênesis, ele vai falar que através da semente da mulher, antes que venha a lei de Moisés, ele ensina de onde provir o auxílio para expulsar o pecado e a morte. A saber, não por meio da lei, nem por obras próprias, visto que ainda não havia lei naquele período, e sim por meio da semente da mulher, Cristo, que fora prometido a Adão e a Abraão. E aí eu quero que vocês voltem para o livro de Marcos, para o Evangelho de Marcos, ainda no capítulo de número 4, a partir do verso 36. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, a partir do verso 36, a palavra nos fala: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Quando Deus age, ele transforma a tempestade em brisa. E assim é nas nossas vidas. Eu não sei pelo que os irmãos têm passado, ou que eu tenho tentado afligir a caminhada da fé na presença do Senhor, mas continua confiando em Deus, crendo nas suas promessas, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E Ele continua agindo de sobremaneira sobre a vida de cada um de nós aqui neste lugar. Em Marcos 5, do 1 ao 15, vai falar da cura do endemoniado de Gerasareno. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam os porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram que o endemoniado, o que antes estava demoniado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
Quando Deus age, Ele repreende o mal e o mal bate em retirada. Em nome de Jesus, esse homem que vivia cativo, em trevas, aprisionado, quando ouviu a ordem de Jesus, quando ouviu a repreensão do nosso Mestre, aquilo que o dominava, aquilo que estava sobre a sua vida, bateu em retirada. E esse homem que antes vivia em trevas, passou a viver sobre a maravilhosa luz que é o nosso Senhor Jesus. Nessa noite, que nenhum mal, que nenhuma possessão maligna, nada venha tentar nos oprimir, e que se ele se levantar, que em nome de Jesus, ele bata em retirada, que ele possa vir por um caminho, mas que por 7 ele possa fugir de nós, em nome de Jesus. Em Marcos 5, do 25 ao 34, do 35 ao 43, vai falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Quando Deus age, a morte é transformada em vida. Aquilo que parecia não ter saída, parecia não ter mais solução, Jesus chegou e transformou aquela casa que estava em tristeza em cenário de alegria, porque ele tão somente determinou, ele deu uma ordem e aquela menina voltou a viver. Quando Deus age, ele transforma a morte em vida. Em Marcos 5, ainda 15, do 24 ao 26, glória a Deus. Marcos 15, verso 24 e 26. E vai falar sobre a crucificação de Jesus. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. E Marcos 16, do 1 ao 7, a ressurreição de Jesus. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ela, porém, lhes disse: não tenha medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o tinha colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Quando Deus age, a cruz, que era símbolo de vergonha,
porque naquela ocasião, a morte através da crucificação era a morte mais indigna, impura, que os romanos empregavam naquele momento, para crucificar um malfeitor, para crucificar alguém. E Jesus foi posto nessa cruz. Mas quando Deus age, aquilo que significava humilhação, e Ele ressuscita, passa a ser sinônimo de libertação, de salvação, de restauração. Aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, mediante a queda do homem, através do pecado, a aliança que foi quebrada naquele momento, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus é crucificado ali no madeiro, ressuscita ao terceiro dia, essa aliança ela é restaurada e nós passamos a ter acesso ao Pai novamente. Essa aliança ela foi renovada. Nós podemos pedir, nós podemos pleitear junto ao Senhor diretamente. Não precisamos de intermediário, não precisamos de pessoas que peguem nossas petições e levem ao Pai. Nós podemos pedir diretamente a Ele, mediante a morte e a ressurreição de Cristo. Aquilo que era vergonha, aquilo que era humilhação, para ser sinal de restauração, de avivamento, de vida nova, vida plena, vida com gozo, vida com alegria na presença do Senhor. Não procure que vive entre os mortos aquele que venceu, sentou à destra do Pai, a Ele pertence o domínio, o poder, o governo e majestade, de hoje e para todo sempre. Amém. Nesta noite, saia daqui convicto do agir de Deus nas nossas vidas. Ele age em perfeita harmonia para que tudo vá bem nas nossas vidas, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante a escassez, mesmo mediante as perseguições, as afrontas. O agir de Deus sobre as nossas vidas, irmão, Ele é maravilhoso e não há nada que possa impedir, a não ser nós mesmos, com as nossas precipitações, com o nosso desânimo, com os nossos achismos, com a incredulidade. Somente através disso nós podemos anular nas nossas próprias vidas o agir de Deus. Então, nesta noite, tome posse dessa palavra. Saia daqui crendo que Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que age a favor dos seus, um Deus, como o pastor disse no início deste culto, que está lá do seu alto sublime trono, contemplando a cada um de nós, vendo as nossas dificuldades, as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Pode ser que não aconteça quando sairmos daqui, pode ser que não aconteça amanhã, pode ser que não aconteça daqui a uma semana, mas Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nós temos um testemunho aqui nessa casa de oração, que é através da vida do nosso pastor Fábio. Ele esperou por 4 anos, e ele mesmo disse aqui para nós que nem por isso ele estava orando, mas Deus é tão maravilhoso, Deus tem cuidado com tão grande singeleza, com tão grande amor de cada um de nós, que Ele restituiu aquilo que ele havia perdido 4 anos atrás. Colocou ele no mesmo lugar onde ele trabalhava, numa mesma sala, com as mesmas pessoas, e com um salário acima daquilo que ele imaginava que fossem ganhar. É Deus ou não é Deus agindo nas nossas vidas? Creia que, assim como Ele fez na vida do nosso pastor, Ele pode fazer sim nas nossas vidas, e Ele está fazendo neste momento. Podemos não contemplar agora, mas há de chegar o poder de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, e nós vamos sim erguer a nossa bandeira da vitória neste lugar, para a glória do nome santo de Jesus. E nesta noite, eu quero pedir a você que porventura esteja desanimado, esteja cabisbaixo na caminhada da fé, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, nós vamos estar orando por você, para que você possa ver as maravilhas de Deus, para que você possa contemplar o agir de Deus na sua vida, para que você possa ver e saber que maior é o Espírito Santo de Deus que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Venha até aqui frente, nós queremos orar por você. Você que quer sair desse cativeiro, você que quer sair desse estado de depressão, você que quer se ver livre dessa angústia, você que quer se ver livre das afrontas, das augúrias da vida, saia do seu lugar, não tenha vergonha. Nós não estamos aqui para expor ninguém, não queremos envergonhar ninguém, mas queremos estar orando, cobrindo você de oração, para que você possa continuar seguindo na caminhada da fé, com alegria, com firmeza, com certeza, com esperança, com convicção
que amanhã há de ser um dia melhor, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente, nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Não se sintam envergonhados, aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar onde nós podemos contemplar e ver as maravilhas de Deus. Aqui é um lugar onde nós podemos nos achegar e colocar aos pés da cruz toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem nos angustiado, tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, a nossa alegria, a certeza de que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus maravilhoso, um Deus que quer o melhor e tem o melhor para nós. Venha até aqui à frente, queremos orar por vocês, queremos interceder por vocês, porque verdadeiramente, como Ele mesmo nos fala através da sua palavra, os dias são maus. E se nós não nos revestirmos das suas armaduras, nós com certeza não poderemos resistir, iremos sucumbir. Porque nenhum de nós aqui somos super-homens ou mulher maravilhas. Temos fraquezas, temos necessidades e carecemos da misericórdia e do amor de Deus. Mas ninguém? Eu peço à igreja que se levante, estenda as suas mãos aqui para frente. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua filha, Senhor. A sua filha que entendeu que, através da sua própria força, dos seus próprios braços, do seu entendimento, ela não chegará a lugar algum, com certeza. Mas ela veio até aqui à frente, Senhor, depositar aos pés da cruz toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, os medos, as aflições, crendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que pode suprir, Senhor, as suas necessidades, um Deus que pode agir, Senhor, com liberalidade na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E nós estamos aqui com as mãos estendidas sobre ela, Senhor, intercedendo, Pai, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa mudar o cativeiro, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa libertar, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa renovar as alianças espirituais da fé para contigo, Senhor da glória. Toma nossa irmã em Cristo em tuas mãos, fortalece a sua caminhada da fé, dá esperança, Senhor, dá convicção, certeza de um dia melhor na tua presença, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, faça morada nesse coração, Senhor da glória. Restaura a vida da tua serva, Senhor. Coloca-la de pé, sustenta de pé na tua presença, para a glória do teu santo nome, Senhor. Deus amado e querido, nós oramos assim, confiando no teu agir, Senhor, na força, Senhor, do teu agir, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. E eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saia daqui confiantes, irmão, que Deus tudo pode e Ele age com deliberalidade sobre a vida de cada um de nós. Amém.